Olá meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um Top Temas, agora trabalhando Direito Civil. Vamos trabalhar um ponto muito importante que despenca em provas: defeitos do negócio jurídico. E como nós vamos fazer isso? Esse é um ponto que em provas de concurso, basicamente, o examinador vai exigir de você a conceituação, as espécies, as características e requisitos básicos dos defeitos do negócio jurídico. O examinador não vai aprofundar demais nesse tipo de tópico, mas ele vai exigir que você saiba a diferença de um defeito para outro. E é nisso que a gente vai focar aqui. Quando eu falo em defeitos do negócio jurídico, eu estou falando em 6 defeitos, tá certo? Nós temos o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores. São 6 os defeitos do negócio jurídico e todos eles, anote aí, isso é importantíssimo para a primeira fase, todos eles são causas de anulabilidade do negócio jurídico. Como que eu sei isso? Artigo 171, inciso 2º. O artigo 171, inciso 2º, vai listar cada um dos defeitos do negócio jurídico. E você tem lá, que o erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores são causas de anulabilidade, tá certo? E aí o que você precisa fazer? Se você está diante de uma causa de anulabilidade, é óbvio que há prazo para ingressar com a ação em que se pleiteia declarar a anulabilidade. E qual é o prazo? Veja, muito cuidado. Há prazo sim, e o prazo é de 4 anos. 4 anos a contar da data da celebração do negócio jurídico. Então você vai combinar o artigo 171, inciso 2º do Código Civil, com o artigo 178, que diz que o prazo para anular o negócio jurídico eivado de um desses defeitos, e eu repito a exaustão, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores, é de 4 anos. Em regra, 4 anos contado da data da celebração do negócio. Por que em regra? Porque com a coação você vai botar uma observação. Na coação é diferente. A coação, o prazo de 4 anos, não começa a contar da data da celebração do negócio, e sim da data em que cessar a coação. Porque se o indivíduo está tão coagido a ponto de celebrar um negócio jurídico que não é de sua vontade, ele também estará coagido a ponto de não ter forças para entrar com uma ação anulatória. Entenderam a lógica? Então, pensem aqui comigo. O que eu quero que vocês observem? Listei aí 6 defeitos do negócio jurídico. Os 5 primeiros, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, são também chamados de vícios do consentimento. Por que vícios do consentimento? Porque há uma divergência entre a vontade declarada e a real intenção do declarante. Como assim? A vontade declarada, aquilo que a pessoa escreve, o que ela diz num negócio jurídico, não corresponde com a sua real intenção. E por que há esse dissenso entre a vontade declarada e a real intenção? Ora, ou porque o indivíduo se enganou, estava em erro, ou porque o indivíduo foi enganado, foi vítima de dolo, ou porque ele estava ameaçado e aí assumiu uma obrigação que não era de sua vontade, estava coagido, coação, ou porque ele passava por uma situação de necessidade extrema para salvar a si próprio ou alguém de sua família, ou ainda por inexperiência acabou assumindo um negócio jurídico que também não era de sua vontade. No estado de perigo e na lesão acontece isso. Então todos esses, estado de perigo, dolo, coação, lesão e erro, são vícios do consentimento. Então,
Quase todos os defeitos são vícios do consentimento, à exceção de um, a fraude contra credores. Na fraude contra credores não há esse dissenso. O indivíduo celebra o negócio jurídico que ele quer celebrar de fato. A sua vontade declarada corresponde com a sua real intenção. Mas há uma diferença. Aqui a intenção da pessoa e a vontade declarada é feita com a intenção de prejudicar terceiros, prejudicar os credores. Então, não é um vício do consentimento, é chamado de vício social, tá certo? E agora eu quero toda a atenção. Nós temos um outro vício social que não é um defeito do negócio jurídico. É um vício social, mas não é um defeito do negócio jurídico. Qual seria ele? A simulação. Olha só, isso sempre cai em prova. A simulação não é um defeito do negócio jurídico. Às vezes, em questão de primeira fase, vem assim: são defeitos do negócio jurídico. Letra A, erro, dolo, coação, estado de perigo e simulação. Está errado. A simulação não é um defeito do negócio jurídico. A simulação é o que então, professor? A simulação é causa de nulidade, nulidade absoluta. Veja, os defeitos do negócio jurídico são todos causas de anulabilidade. A simulação é causa de nulidade. Por que eu chamo a atenção para esse ponto? Porque o artigo 167 vai destacar a simulação como causa de nulidade, diferentemente do que fazia o Código de 1916. Veja, hoje, no artigo 167 do Código Civil, a simulação é causa de nulidade, mas no Código Civil de 16 ela era tratada como defeito do negócio jurídico. Por isso que o examinador pergunta: a simulação já foi um defeito do negócio jurídico, mas não é mais, tá certo? A simulação não é mais um defeito do negócio jurídico. E agora vamos começar a tratar sobre o erro. Vou pegar aqui o código com vocês, essa é a vantagem, tá? Na frente da estante, né? Vou pegar aqui o Código Civil com vocês e vou pedir para que vocês acompanhem comigo, né? Porque eu vou indicar já uma leitura obrigatória. Você deve ler do artigo 138, que começa trabalhando o erro. Vamos abrir juntos aqui. Isso tem que ser lido, a gente vai trabalhar os aspectos mais importantes, mas você precisa ler a lei. Do artigo 138 a 165, que vai trazer a regulação de todos esses defeitos do negócio jurídico. E vamos começar pelo erro que está previsto lá no artigo 138. Veja, o que é o erro? E eu vou dar exemplos básicos aqui, exemplos de laboratório, de livro, de doutrina, porque se você entender com esses exemplos, você aplica em qualquer caso concreto e mata o examinador, ele não vai te pegar, tá certo? Então vamos pensar aqui comigo. Veja, erro. O que é o erro? O erro representa o dissenso entre a vontade declarada e a real intenção do declarante. Então, no erro, há uma falsa representação da realidade. O indivíduo acha que está celebrando um negócio jurídico, quando na verdade está celebrando outro. Por quê? Porque ele se enganou. Então, o erro decorre de um engano. Mas será que todo engano é apto a anular o negócio jurídico? Claro que não. Então você precisa analisar os requisitos que a lei impõe. Quais são os requisitos do erro? São dois. Primeiro requisito: o erro deve ser substancial ou essencial, são sinônimos. O erro deve ser substancial ou essencial, são sinônimos aqui. O que significa isso? Erro substancial ou essencial? É aquele erro que recai sobre os elementos
essenciais do negócio jurídico, sobre a própria coisa, sobre as partes. Então, é aquele erro que, se o indivíduo soubesse o que estava fazendo, ele não celebraria o negócio. Olha o detalhe. Então, pense aqui comigo. É o erro em que, se o indivíduo soubesse o que estava fazendo, ele não celebraria o negócio. Isso ajuda você a pensar na hora da prova. Você pensa, se o cara soubesse o que estava fazendo, ele ia continuar? Não. Esse é o primeiro requisito. O erro deve ser substancial ou essencial. Segundo requisito, o erro deve ser cognoscível, ou seja, conhecível. Cognoscível por parte de quem? Ah, professor, por parte do declarante. Não, se o declarante soubesse que estava em erro, ele não celebraria o negócio. Então, o erro deve ser cognoscível pela outra parte, pelo destinatário da vontade. Tá certo? Eu vou dar exemplo, mas eu quero que você já anote aí. A excusabilidade não é mais vista como um requisito do erro. A excusabilidade não é mais um requisito do erro, conforme enunciado 12 do Conselho da Justiça Federal. Ainda que pese posicionamento minoritário em sentido contrário, hoje não mais se tem a excusabilidade como requisito do erro. Anteriormente, era necessário você verificar: será que é desculpável? Será que é excusável o indivíduo ter um erro desse? Hoje em dia eu não pergunto mais isso. Eu só analiso se o erro é cognoscível pela outra parte, se a outra parte poderia perceber que o indivíduo estava em erro. Veja só, vamos pegar um exemplo clássico. Maria, comerciante do ramo de joias, vai numa joalheria comprar um relógio de ouro. Olha o que a questão está dizendo. Maria, comerciante do ramo de joias, e ela vai em alguma joalheria com a intenção de comprar um relógio de ouro. Chegando lá, ela vai na vitrine e escolhe um relógio e fala para o vendedor: eu quero esse aqui. Pois bem, ela escolheu o único relógio da vitrine que não era de ouro, era de aço, pintado na cor dourada. O relógio era de aço, pintado da cor dourada. Mas em razão do preço ali, e da cor, parecia ser de ouro. Então ela se confundiu. Ela queria comprar um relógio de ouro e acabou comprando um relógio de aço pintado da cor dourada. Maria pode anular o negócio jurídico? Olha só, e aí, o que vocês acham? Pensa só comigo, vamos analisar os requisitos. Esse erro é substancial ou essencial? Se Maria soubesse da realidade, soubesse o que estava fazendo, ela celebraria o negócio? Bom, óbvio que não, né? Ah, professor, não sei, tem que perguntar para Maria. Claro que não. A questão está dizendo para você, ela queria um relógio de ouro, então ela não queria um de aço. Se ela soubesse que não era de ouro, ela não comprava, por dedução lógica, tá certo? É assim que você pensa a questão de prova, não discute com o examinador. Então o erro é substancial. Agora, será que o erro é cognoscível para o destinatário da vontade? Quem é o destinatário da vontade de Maria? É a loja. Pode ser uma pessoa jurídica que está atuando através de um funcionário, de um preposto. Veja, seria possível para a loja perceber que a Maria, como qualquer consumidora, poderia se confundir? Claro que isso é perceptível, porque se você coloca um relógio de aço com preço alto no meio de um monte de relógio de ouro, isso confunde a pessoa. Ele está pintado de dourado e você sabe que tudo que reluz é ouro, né? Não é verdade, mas parece. E aí? Aí, nesse caso, nós temos um erro substancial e cognoscível. Ela pode anular o negócio jurídico. Mas, professor, a Maria era comerciante do ramo de joias. É indesculpável o erro dela, é inexcusável. Lembra o que eu falei? A inexcusabilidade não é mais requisito para o erro.
Tranquilo, gente? Muito importante você ter em mente aqui essa lógica do erro. Agora, vamos diferenciar o erro do dolo? Veja, se no erro você se engana sozinho, no dolo você se engana com a ajuda de alguém. Você é enganado, tá certo? Então seria o caso da Maria chegar na loja e falar o seguinte: eu quero um relógio de ouro, e o vendedor maliciosamente diz: nós temos esse maravilhoso relógio de ouro, e mostra um relógio de aço pintado na cor dourada. Entenderam a diferença? Então, no dolo, você tem um artifício malicioso, alguém te induz a erro, e também será a causa de anulabilidade do negócio. Mas o que eu gostaria de destacar aqui? Eu quero que vocês observem o seguinte: o dolo, melhor dizendo, o erro, se não for substancial, ele será meramente acidental, não vai anular o negócio jurídico. A mesma coisa com o dolo. Se o dolo não for substancial, se a parte celebraria o negócio ainda que de outro modo, ele também será um dolo acidental, não vai anular o negócio jurídico. Mas poderá gerar perdas e danos. No dolo, pode gerar perdas e danos, porque houve uma malícia da outra parte. Quer ver um exemplo que eu gosto de trabalhar? Imagina Maria. Maria, ela vai lá na loja de joias comprar um relógio de ouro. E dessa vez, ela compra de fato um relógio de ouro. Ela escolhe o relógio certo que ela queria. E ela pergunta para o vendedor: posso parcelar? Aí o vendedor não pode parcelar, ele só pode vender à vista. Mas com medo de perder a comissão, ele diz: claro. E ele passa o cartão de crédito de Maria à vista, dizendo que estava parcelando 10 vezes. Maria não conferiu ali e achava que estava fazendo uma compra parcelada. Vamos imaginar que o relógio era R$1.000, ela imaginou que estava parcelando 10 vezes de 100, tá certo? Saindo da loja de joias, ela está no shopping, passa por uma loja de roupas e vê um vestido de R$900. Aí ela pensa: poxa, eu tinha R$1.000 para gastar com o relógio. Como eu parcelei, eu vou pagar R$100 na próxima fatura do cartão e dá para pagar os 900 do vestido. E ela vai e compra o vestido à vista. Quando chega a fatura do cartão de crédito, vem quanto? Vem R$1.000 do relógio mais 900 do vestido. Ela não consegue pagar, entra nos juros do cartão, no cheque especial do banco. E aí? Veja só, esse erro dela é um erro substancial, esse dolo que ela sofreu, na verdade, porque o vendedor enganou ela, dizendo que podia parcelar, é um dolo substancial? Não, porque ela pagaria à vista. Ela disse que pagaria à vista, mas preferia parcelar. Então, não é um dolo substancial, é acidental. Ela pode anular o negócio jurídico? Não. Mas ela pode pedir perdas e danos para a loja. Por quê? Os danos que ela sofreu, os juros que ela teve que pagar, se o nome dela foi negativado no SPC e no Serasa, então ela pode pleitear perdas e danos. Aonde que está isso, professor? Veja, o dolo que tem regulação no artigo 145 a 150, tem no artigo 146 a seguinte informação: o dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos, e é acidental quando a seu despeito o negócio seria realizado, embora por outro modo. Então, por outro modo, ela pagaria à vista, mas celebrou a prazo achando que estava a prazo. Não dá para anular, mas obriga a pagar perdas e danos. É difícil você encontrar exemplo em livros sobre isso. Então, guardem esse exemplo aí do artigo 146, que por vezes cai em prova. Tá certo, gente? Trabalhamos aqui o erro e o dolo. Vou fechar esse bloco aqui e a gente volta no próximo trabalhando mais alguns dos defeitos do negócio jurídico, tá certo? Então, até o próximo bloco. Até já!